Bem, pessoal do Tô de Olho, infelizmente nós tivemos problemas com a internet. Segundo aqui o nosso técnico Gabriel, a internet está em manutenção, né? O modem mostrou ali uma luzinha vermelha, que indica que o provedor está em manutenção. Faremos agora gravado e vamos anexar este vídeo à live, ok? O tempo do professor Isaac parou em 3 minutos e 36 segundos. Ele estava comentando a resposta do Marcos Rochelle. Então, professor Isaac, pode continuar. Eu tinha parado no ponto justamente da utilização de termos de forma aparecerem espantalhos, né? Sempre é aquilo que espanta, né? E aí o pedido que eu faço como historiador, como arqueólogo também, especialista em arqueologia, e aí vou fazer essa avogação não necessariamente para exibir título, mas para dizer que ao longo do tempo a arqueologia desenterra, ela descobre novos elementos. E toda vez que nós, enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras, nos propusermos a fazer esse desenterrar, a pincelar, a procurar entender o que de fato as coisas são, aí nós vamos ter um avanço significativo, principalmente um avanço civilizacional. Eu acredito e defendo isso. Então, todas as vezes que um termo for apresentado para vocês de forma que vocês vejam ele como se fosse algo para se assustar, se distanciar, com exceção dos regimes que de fato promoveram o terror, os regimes que de fato perseguiram, torturaram, mataram milhões de pessoas ao redor do mundo, defendendo bandeiras ideológicas nefastas e muitas vezes reprováveis. Aí nós vamos ter que utilizar a história para embasar. Nós vamos ter que utilizar o nosso conhecimento e juntar com o conhecimento daquilo que a gente pode agregar, que a gente pode estudar, com o objetivo prático de ampliar o nosso escopo, a nossa compreensão, tá? Então vou reforçar mais uma vez para quem está nos acompanhando, canais que debatem sem falácias, utilizando os argumentos factíveis. Ian do História Pública, Ian Neves, Gustavo Gaiofato do História Cabeluda, Assim Disse João, é o canal do João Carvalho, são canais que têm feito, inclusive têm participado de podcasts aí os mais variados, tem cortes aí desses canais e podem direcionar vocês para vocês pesquisarem e pensarem por conta própria também, para a gente não ficar preso, como eu já falei anteriormente, nos espantalhos. São esses espantalhos que reduzem o debate, que trazem problemas relacionados a outros países para a seara nacional. E aí, não é que a gente não vá fazer esse debate, mas os problemas do Brasil, quem resolve são os brasileiros. Os problemas da Nicarágua, quem defende a autodeterminação dos povos, quem resolve é a Nicarágua. Nós podemos sim nos solidarizar quando qualquer povo estiver sofrendo qualquer tipo de perseguição, quando qualquer povo estiver passando por um momento difícil, é nosso dever nos solidarizarmos. Mas é nosso dever também defender a autodeterminação dos povos. Já parou para pensar se nós, discordando do presidente que ocupa o poder nesse momento, começássemos a defender que outros partidos de outras correntes ideológicas pudessem invadir o Brasil para resolver o problema? Não, nós vamos resolver aqui. E vamos resolver no dia 30 de outubro, votando 13, confirmando e partindo para o abraço, porque no dia 30 de outubro, a essa altura do campeonato, nós ainda vamos estar nas ruas fazendo carreata, vamos estar cantando, vamos estar festejando a volta de fato da democracia ao nosso país, porque esse ambiente que foi intoxicado, foi de certa forma ocupada por esse tipo de discurso que impõe a obrigação de determinadas pessoas votarem em determinados candidatos sob pena de serem penalizados com a perca dos seus empregos. Esse ambiente vai ser, de certa forma, superado, porque nós iremos, já começamos, mas dia 30 é a etapa, é a tacada final para desbolsonarizar o Brasil. Obrigado, Isaac. A pergunta, para finalizarmos esse bloco, é justamente para ti. O seguidor Tarciso Calixto pergunta, abre aspas. Boa noite, gostaria de fazer uma pergunta a Isaac. Se Lula foi condenado na primeira e na segunda instância, você acha que ele seria inocentado na terceira instância? Opa, essa é uma pergunta boa para se responder, né? É uma pergunta boa porque nós temos aqui na nossa frente um operador do direito. E responsável como ele é, estudioso como ele há de entender que todo e qualquer brasileiro tem direito ao devido processo legal. E o devido processo legal, ele foi usurpado quando
o juiz Sérgio Moro, que foi ministro do governo Bolsonaro, e depois foi escorraçado do governo Bolsonaro, e que depois voltou lambendo as feridas e lambendo as botas do governo Bolsonaro, condenou Lula, e aí peguem a peça de condenação do ex-presidente Lula e do futuro presidente do Brasil. A peça de condenação do Lula está dizendo que o Lula foi condenado por um fato indeterminado. Marcos pontuou em outro momento aqui que quando da majoração da pena lá pelos ministros do TRF4 lá em Porto Alegre, eles disseram que haviam fatos de sobra. Como assim? O próprio juiz de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, né? Sérgio Moro, mas na época juiz, disse que o fato que ele iria condenar o Lula é um fato indeterminado. Gente, o devido processo penal também prevê que todo e qualquer brasileiro tem direito a um juiz imparcial. A partir do momento que um juiz se define por um lado, e as gravações que vieram à tona graças ao hacker de Araraquara, né? Que foi procurado esses dias pela campanha do Bolsonaro, o povo que se enrola. O hacker de Araraquara foi procurado esses dias pelos bolsonaros aí, para auxiliar na campanha deles, né? Uma coisa aí totalmente contraditória, mas enfim. Se não fosse o hacker de Araraquara, até hoje nós estaremos aí com as nossas dúvidas, mas não teríamos as nossas perguntas respondidas. O hacker respondeu. O hacker mostrou que havia um conluio entre uma parcela considerável do Ministério Público, que agora foram condenados pelo Tribunal de Contas da União, a devolver diárias, a devolver valores que eles surfaram. O próprio Deltan Dallagnol, que foi eleito deputado agora por Curitiba, né? Interessante demais isso. Nunca vou me candidatar politicamente. Sérgio Moro, idem. Nunca vou me envolver com política. Isso seria colocar o trabalho da Lava Jato na lata do lixo, seria descredibilizar. Tá aí os dois. Eleitos numa onda, numa defesa do bolsonarismo. O próprio Sérgio Moro acompanhando o Bolsonaro depois de ter escorraçado, depois de ter dito que ele interferiu na Polícia Federal. Então, se você consegue olhar para uma situação dessa e não consegue entender que o presidente Lula foi tirado das eleições de 2018, porque ele seria o presidente eleito em 2018, e você não consegue perceber isso, se você não consegue, quando da promulgação da extinção de todo e qualquer processo contra o presidente Lula, porque todos eles estavam eivados de irregularidades. Marcos é advogado e ele sabe que o processo ele deve seguir o seu curso. Quem é acusador não pode ser julgador. O juiz Sérgio Moro, além de julgador, era acusador também. Fazia parte do time que acusava Lula. Onde já se viu isso? O juiz precisa falar nos autos. O juiz deu entrevistas. O juiz se lambuzou com a sua popularidade. E o juiz tinha um propósito: entrar no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, teve as suas projeções frustradas pelo próprio presidente que ele ajudou a eleger. Infelizmente, teve a sua tentativa de ocupar essa cadeira ventilada em público, que o próprio presidente disse. Ele veio para cá com um acordo, que era de eu botar ele no STF. Tá aí de novo. Eu não sei se ele voltou com o propósito de entrar no STF, mesmo sendo um senador da República, agora é senador eleito pelo Paraná. Infelizmente, o povo do Paraná vai ter essa peça representando eles lá no Senado Federal, graças às últimas eleições, mas respeitando a vontade do povo, diferentemente do que boa parte do bolsonarismo ainda defende, que as urnas foram manipuladas, que as urnas isso, que as urnas aquilo. Eu acho interessante porque as urnas que foram manipuladas são as mesmas urnas que elegem bolsonaristas desde que as urnas eletrônicas foram adotadas. Então, mais uma vez, eu volto para essa questão, Tarcísio, você que está nos assistindo aí, ou que vai assistir depois, a pena que foi imputada ao Lula foi um crime promovido contra o presidente Lula. Reviraram as contas, fizeram uma devassa na vida do presidente Lula e nada foi encontrado. Tanto é que não foi encontrado que o próprio juiz Sérgio Moro teve que abrir a boca, teve que escrever nos autos que ele está sendo condenado por um fato indeterminado. Peraí, como assim? O triplex não está no nome dele, o sítio em Atibaia não está no nome dele, não consegue rastrear nenhuma conta que ele possa ter feito uma triangulação, nada, zero. E aí, de repente, graças a esse modelo, infelizmente, o presidente Lula foi retirado das eleições com esse propósito, de não ser eleito, porque já havia um outro processo em curso, que é o processo que havia tirado a presidente Dilma do cargo de presidente da República. Agora, pessoal, o comentário do Marcos Rochel. Eu iniciar com uma rápida pergunta, com sim ou não. Isaac, houve corrupção no governo PT em relação ao Lula, sim ou não? Ao Lula, não. Certo, ok. Vocês estão vendo. O Isaac ele acaba de informar que mesmo com todas essas provas,
dizer que não houve corrupção. Então, com um discurso desse, não há um debate correto. Vou pontuar algumas coisas que foi falado pelo Isaac. Falou que na sentença lá do Sérgio Moro há o termo fato indeterminado. Meus caros, eu li o processo, acompanhei os trâmites, inclusive toda a discussão quando foi para a segunda instância no TRT 4, acompanhei toda aquela exaustiva votação. Não recordo desse termo. Estou aqui dando voto de confiança em Isaac, e ele está correto com essa palavra, que não seja nada mentiroso ou equivocado. Espero que não. Estou dando voto de confiança para que de fato haja isso. Mas o que acontece é que nós tivemos, por exemplo, em relação ao sítio de Atibaia, pedalinhos, nome de Lula, Marisa. Nós tivemos lá aqui no processo, só baixar o processo. Acho que não sei se todos têm acesso, mas você vê lá as fotos dos medicamentos manipulados em nome da Marisa, em nome do Lula, camisa do time na parede com o nome do Lula, tudo. Mas não, é do meu amigo, belíssimo amigo, que deixa fazer tudo. A mesma coisa com o triplex. Tem lá as informações que a Marisa foi lá para verificar o triplex, fazer ajustes, mas não, era do amigo. O que eu vejo na fala do Isaac chama-se garantismo de ocasião. Garantismo de ocasião. O que é isso, garantismo de ocasião, para você que não entende esse termo? O garantismo é que você garante exacerbadamente os direitos para uma pessoa. Só que o que é que acontece? Todos nós temos direitos e também temos deveres. O Isaac fala que o juiz Sérgio Moro foi imparcial, bananá, lá. Fala várias coisas dizendo que não houve um processo legal no caso do Lula. De fato, é necessário que todos tenham um processo legal. Mas nós tivemos, por exemplo, o caso do Daniel da Silveira, que a esquerda toda rechaça. Em nenhum momento aqui eu quero passar pano no que ele disse. Foram palavras erradas, assim como já comentei hoje aqui o caso do Robert Jefferson. E não concordo com nada. Mas assim, da mesma forma, o senhor sendo totalmente diferente, contrário aos meus pensamentos, eu vou lutar pelo seu direito de falar. Porque se não fosse no momento desse plural, para a gente ter um debate realmente certo, nós estaríamos presos na censura. E é o que querem fazer hoje. E é o que querem fazer hoje aqui no Brasil. Por exemplo, nós tivemos o caso do Daniel da Silveira, como eu estava comentando anteriormente, que o STF, o Alexandre de Moraes, ele é juiz, vítima, réu, usurpou todas as funções. O New York Times, um jornal que tem viés esquerdista, já tem inúmeras matérias falando sobre isso, falando como é que todo um poder numa nação é dado para um homem só, Alexandre de Moraes. É essa continuação de arbitrariedades que você quer para o seu Brasil, para o nosso país? Então, eu quero reiterar aqui, o que o professor Isaac ele fala é garantismo de ocasião. É que para Chico uma coisa e para Francisco outra. Infelizmente, o projeto de governo do Bolsonaro que vocês estão vendo aqui é totalmente diferente. Mostrei com números, não vou voltar aqui para não ser mais extensivo, mas mostrei com números o combate à corrupção, combate ao tráfico, a diminuição na taxa de mortalidade no Brasil. Números, não é fantasia não é achismo ou número inflado, não, é números com fontes, tudo certinho. Então, o que é que acontece? Nós estamos hoje no Brasil realmente um país que ele está polarizado, mas são dois projetos de governo totalmente antagônicos, e fica você, eleitor, aí análise para verificar qual projeto de governo lhe representa. E o seu voto, que nesse momento eu solicito para que no dia 30 de outubro você possa votar no Jair Bolsonaro, número 22, para que a gente dê continuidade desse projeto de avanço, de globalização no nosso país, que nós nunca tivemos, para que um dia nós possamos melhorar muito mais do que já foi melhorado essa nação. Que essa nação Terra de Santa Cruz, ela tem muito para melhorar, tem muito. E com um governo responsável, íntegro, nós iremos avançar cada vez mais. Bem, pessoal do Tô de Olho, aqui quem acaba de vos falar, segue ele lá no Instagram, é o advogado @Marcos Rochel.
Marcos Rochel, nosso participante aqui. O nosso outro participante aqui é o Professor Isaac. O seu arroba no Instagram é @professor_Isaac. Também não esquece de seguir a gente, né? @Tô de Olho Caririaçu. Vamos começar agora as nossas considerações finais para seguir o protocolo, para não dizer que fulano ficou na frente de cicrano. Mais um sorteiozinho rápido daqueles. Por favor, escolham as cartas para as nossas considerações finais, ok? Mostrou lá no Professor Isaac número 4 e o Rochel, o Coringa. Então, Rochel, 5 minutos para suas considerações finais e desde já agradeço a participação. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade aqui de estar debatendo assuntos tão importantes para o nosso Brasil, não só no contexto geral, mas sabe aqui está nascendo um nascimento de um novo debate até para o município de Caririaçu. Não tenho pretensões políticas nenhuma, já quero fazer o avanço. Mas a pretensão de debater, de conversar, sempre terá minha. Pretensões políticas, jamais, não tenho. Mas o diálogo é a minha paixão. Me formei na área do direito justamente para dar voz, para ser voz. Então essa é a minha intenção. Não falo isso aqui sobre assistencialismo, sobre tudo isso da boca para fora. Antes de entrar na faculdade, participei de um período de trabalho voluntário na Igreja Católica, chamado Escola de Evangelização, onde eu passei um ano da minha vida trabalhar aos pobres com dependentes químicos, que cheguei a São Paulo, passei 2 dias na Cracolândia, lá verificando as mazelas da sociedade. Então, verifiquei muito, trabalho em Barbalha, aqui em Caririaçu, com dependentes químicos, homens, a casa de acolhida lá em Barbalha, que acolhia mais de 50 anos, trabalho, assim, de formiguinha, mas em busca da dignidade da pessoa humana. Aí você vem me dizer aí, se você estiver ouvindo, dizer, mas tem nada a ver religião com política. Correto. O Estado é laico. Porém, lhe asseguro, todo mundo fala. O Estado é laico. O Estado laico é completamente diferente do Estado laicista. Essa parede que está aqui atrás, ela é laica. Por quê? Porque ela não tem vontade própria, ela não tem nada. Mas o construtor que a fez, mas o proprietário da residência que a tem, ele sim. É um sujeito que tem alma, que tem intelecto, tem racionalidade. Então, o Estado é laico. O Estado ele não pode decidir. Nós não estamos numa teocracia de decidir tudo com base nas decisões religiosas. Mas nós não podemos esquecer que mais de 80% da população brasileira é cristã e defende princípios cristãos. Então, assim como as minorias já devem ser respeitadas, as maiorias também. E hoje eu percebo que no debate é como se fosse uma inversão, uma exclusão das maiorias para falar só das minorias. E não é isso. Pelo menos o que nós defendemos, nós conservadores de direita, é que o diálogo ele seja horizontal e não vertical. Que todos possam ter acesso ao debate. Então, para concluir aqui, quando eu aceitei a proposta aqui do Tô de Olho para fazer, muitas pessoas, para participar do debate, muitas pessoas me diziam, não vai não, você vai se queimar, só não vai gostar porque o pessoal em Caririaçu mistura muito política com personalidade. Confesso que no início conversei com Deus, conversei com meus familiares, perguntando o que eu poderia fazer. Mas algo no meu coração veio para meu coração, ele pulsava no sentido de que eu precisava falar isso. E pessoas, elas precisam ouvir isso. Hoje nós vemos na mídia muitas vezes enviesada só de um lado, que só fala uma parte, só é sempre aquilo, genocida, o Bolsonaro não cuida da população, e nós precisamos fazer uma defesa. Eu não estou aqui, não tenho uma procuração para tal, para defender o partido, nem a pessoa do Bolsonaro, não, mas eu estou defendendo a Estou aqui para defender as ideias da direita, do conservadorismo, que nós queremos o progresso. Não queremos mais essas ideias malfadadas do socialismo, do comunismo. E o professor falava aqui no debate que nós não podemos
intervir em relação a Nicarágua, a outros países que estão passando por algumas ditaduras, que é um problema dele. Lula falou a mesma coisa. Mas na época de financiar com verbos do BNDES, metrô na Venezuela, em outros países, várias obras multimilionárias, aí sim poderia intervir. Então, pessoal, nós estamos diante aqui de 2 projetos de governo completamente antagônicos. Espero que essa minha fala, e aqui estou arriscando muitas coisas, mas estou com força. Nunca me acovardei. Não era nesse momento que eu ia me acovardar numa cidade onde meus pais nasceram, onde eu fui criado. Hoje não resido mais aqui. Mas eu não poderia me acovardar diante dessa questão. Então, esse debate, agradeço ao Todo de Olho Cariaçu pelo debate e espero que você seja convencido para no dia 30 de outubro votar 22 Jair Bolsonaro. Agradecemos aqui a participação do advogado Marcos Rochel no debate a Presidente da República 2022. Desde já, nossos agradecimentos, advogado Marcos Rochel. Agora com a palavra o professor Isaac, onde fará suas considerações finais. Eu começo fazendo uma pergunta a você que está em casa sobre qual é o verdadeiro conservadorismo que representa o bolsonarismo. Bolsonaro está no 3º casamento, se vocês lembrarem bem, né? Ele casou, separou, casou de novo, separou de novo e está no 3º casamento. A pergunta que eu faço a vocês, esse é o modelo de conservadorismo? De conservar o quê? Qual é o conservadorismo aí nesse caso? Aí do outro lado nós temos o presidente Lula, que casou, ficou viúvo, casou novamente, ficou viúvo e agora casou. Conservadorismo de quê nesse aspecto? Conservadorismo é esse, e aí eu vou trazer à tona um debate que às vezes é evitado, mas a gente precisa fazer. Que conservadorismo é esse que o presidente da República está dando pinhão de moto em Brasília e de repente vê umas menininhas arrumadas de 14, 15 anos, diz que pintou um clima. Você que está nos acompanhando aí agora, se um senhor de 60 anos olha para uma filha tua de 14, 15 anos, diz que ela é bonitinha, arrumadinha e que pintou um clima, tu denuncia ele para o Ministério Público ou vai lá na urna e deposita um voto numa pessoa dessa? Numa pessoa que abre a boca para dizer que teve 3 filhos e que a 4ª, que é uma filha mulher, foi uma fraquejada. E depois brinca com isso, era só brincadeira. É assim que trata as mulheres o presidente da República do nosso país atualmente. Então, a fraquejada numa tentativa de diminuir o papel das mulheres, esse uso infeliz desse termo, do pintou um clima, de que entrou lá no lugar onde as meninas estavam, a tentativa de impor ali uma ideia de que aquelas crianças estavam numa situação de prostituição, e depois ele próprio corre para gravar live 1h da manhã para tentar desmentir aquilo que ele mesmo colocou em prática. Ele mesmo disse, depois ele volta lá, tenta se embanana de todo jeito, mas eu não quero aqui gastar muito do meu tempo, além de expor essas contradições. Eu quero dizer que o governo que assumirá o Brasil em 1º de janeiro de 2023 é um governo que tem o propósito de cuidar do povo. E não falo isso do ponto de vista ideológico, não, do ponto de vista prático. É um governo que já investiu na agricultura familiar. É um governo que você vai em qualquer lugar de Caririaçu, na zona rural, lá na casa da minha mãe tem uma cisterna lá. Foi graças a esse governo que o programa de cisternas, defendida pelo padre Cícero, e que nunca foi implementada no Brasil, passou a ser, principalmente no Nordeste. Graças aos governos do PT. Governo esse que investiu também na criação de universidades. Olha o desprezo que trata o bolsonarismo, o ensino superior no Brasil. Tem um monte de gente formada sem qualificação, sem emprego. Com qualificação e sem emprego. Pois é, porque quando há um desleixo, um descaso por parte do governo do país em não criar, em não fomentar a criação de empregos, principalmente empregos qualificados, você cria uma uberização, você cria uma diminuição do incentivo das pessoas ingressarem nas universidades. Você tem bolsonarista abrindo a boca para dizer que a universidade é para quem pode pagar. E a partir de 2023, aqueles e aquelas que quiserem ingressar no espaço universitário o farão. E terão
também auxílio para continuarem, porque uma coisa é entrar na universidade, outra coisa é se manter. Então, todos os ataques que foram feitos à educação, contingenciando, cortando verbas, a partir de 2023 nós teremos um governo que vai fazer diferente. E já mostrou que faz e vai voltar a fazer de novo. E dessa vez vai fazer corrigindo os erros que porventura tenha cometido. Porque ninguém é perfeito. Ninguém está dizendo aqui que é o paraíso, que foi um paraíso, cometeram erros e esses erros têm a possibilidade agora de serem corrigidos. Principalmente serem corrigidos no espaço democrático, onde as pessoas não possam serem coagidas para votarem, serem obrigadas, como a gente está vendo vídeos e vídeos aí de denúncias de empresários que depois voltam atrás, pedem desculpa publicamente, pagam multa, porque o voto é secreto, a manifestação é livre, mas o voto é secreto. Então você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que é microempreendedor, microempreendedora, você que valoriza a sua religiosidade e que sabe que em nenhum momento houve perseguição por parte dos governos do PT, muito pelo contrário, foi a criação, a aprovação de leis com respeito à liberdade religiosa, criando a marcha, lei que criava a marcha para Jesus. Então tudo isso foi criado na época dos governos do PT. E a partir de 1º de janeiro de 2023 nós voltaremos. Dia 30 de outubro é Lula. Obrigado, Isaac, professor Isaac. Aqui eu agradeço a presença do professor Isaac. Muito obrigado por abrilhantar mais ainda o nosso debate. Agradeço aqui ao advogado Márcio Rochel por vir aqui abrilhantar o nosso debate. E você que está em casa, não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele likezinho porque ajuda a gente, beleza? Estamos juntos, tô de olho.